com abdômenes inchados cheios de tratos reprodutivos expandidos para produzir continuamente novo jovem. Em espécies especializadas em eusocialidade, plasticidade fenotípica também pode permitir que os criadores e trabalhadores se diferenciem em distinções de castas mais finas, uma vez que os animais eusociais dependem tão fortemente de um único ninho que fornece-lhes todos sua comida e abrigo. Eles vão precisar protegê-lo de predadores e outros animais que tentam invadir o ninho de seus recursos. Tantas espécies eusociais têm uma distinção entre trabalhadores normais, cujos principais trabalhos são cuidar dos jovens, coletar alimentos e manter o ninho, e soldados que defendem o ninho dos atacantes. Soldados são muitas vezes maiores do que os trabalhadores e têm cabeças maiores e mandíbulas mais fortes para entregar mordidas poderosas. Na verdade, em alguns cupins, os soldados mandíbulas são tão grandes e especializadas para morder que eles não podem mais ser usados para comer, e assim eles têm que confiar nos trabalhadores, colocando alimentos pré-mastigados diretamente em suas bocas. Em esses anfodontos, os trabalhadores normais terão garras largas em forma de pá bem adequadas para cavar, mas aqueles que se tornam soldados desenvolverão garras afiadas, como lâminas e dentes com os quais eles podem repelir agressivamente qualquer ameaça que se aproxime do ninho. Tanto os trabalhadores quanto os soldados vão passar a vida inteira cuidando e protegendo a rainha enorme, cuja reprodução representa seus únicos meios de alcançar a forma física. Apenas alguns poucos jovens se desenvolverão em dispersores, os únicos membros da colônia, além da rainha para ser capaz de reprodução, que deixará o ninho assim que atingirem a maturidade para começar novas colônias. Para dar-lhes a melhor chance possível de sobreviver fora da segurança do ninho, eles podem tempo sua dispersão para coincidir com o início da estação úmida, quando os recursos são mais abundantes, como o voo nupcial de alguns insetos eusociais. Os desperadores masculinos vão gastar o resto de suas vidas, buscando e acasalando com o máximo de dispersores fêmeas de outras colônias como eles podem. Os poucos que têm a sorte de evitar ser comido por predadores morrendo naturalmente uma vez que a temporada de reprodução termina, e as fêmeas fertilizadas vão encontrar pontos adequados para cavar suas tocas e começar a produzir novas colônias. Com até 100 animais em um único ninho, esses anfodontos, que vamos chamar Oryctocheirids, vai exibir algumas das mais complexas organizações sociais de qualquer animal do planeta. Mas mesmo a eusocialidade, tão surpreendentemente complexa e especializada como ela é, ainda não é o auge dos comportamentos cooperativos. Se a divisão do trabalho é extensa o suficiente, então os membros de um grupo social podem evoluir para se associar uns com os outros não apenas socialmente, mas também fisicamente. Em organismos coloniais ou modulares, todos os membros de uma colônia crescer juntos para formar coletivamente um único superorganismo. Em clados como corais, peróssos e sifonóforos, o que parece um único indivíduo é na verdade uma colônia inteira, chamado genete ou zoon, composto por muitos organismos interdependentes chamados ramelos ou zooides, assim como as castas nas colônias eusociais. Algumas espécies coloniais têm ramês que diferenciam em uma das várias morfinas especializadas que cumprem uma função específica. Na Guerra do Homem Português, um ramê age como uma bexiga de natação para manter a colônia à tona, enquanto outros pegam presas e passam para outros ramês que agem como estômagos, digerindo a presa e transportando os nutrientes para o resto do genete. E um tipo de rameta é responsável para a produção de gametas, que são liberados na água para eventualmente encontrar gametas de outros genetes e crescer em novas colônias, uma vez que estes são os únicos ramês envolvidos na reprodução sexual. A única maneira para os outros ramês para alcançar a forma física é trabalhar para manter o reprodutivo ramês vivos e saudáveis para que eles possam propagar os genes que todos compartilham, alcançando inclusive a aptidão para todo o genete. Isso é reforçado pelo fato de que em quase todos os organismos coloniais, rametes são produzidos assexuadamente, o que significa que todos os membros da colônia são geneticamente idênticos, e assim compartilhar a mesma relação com qualquer outro filho ramete como eles fariam com os seus próprios, de modo que o fitness inclusivo que eles ganham a partir de outro ramete reprodução é idêntico à forma física que ganhariam ao se reproduzirem. A capacidade de se reproduzir assexualmente também é um traço ancestral entre as quimofias, embora eles também possam empregar reprodução sexual para aumentar sua diversidade genética e dispersão, que alguns clades como os cromatófitos se especializaram para, evoluindo o mutualismo com polinizadores. As primeiras cromofias foram epífitas, crescendo em assexuados firmemente agrupados colônias ao longo de galhos de árvores, com a superfície externa de sua gametangia masculina coberta de longos filamentos cobertos de gamete, que são brilhantemente coloridos para atrair a atenção dos nectarivores.
Quanto mais membros da colônia contribuem para esta exibição colorida, mais visível e sedutor eles serão para polinizadores, fazendo desta ornamentação floral não apenas uma forma de cooperação, mas também uma instância marginal de altruísmo, uma vez que a exibição de uma planta aumentará a probabilidade de outros membros da colônia sendo polinizado também, o que eles podem dar ao luxo de fazer desde todos os membros da colônia compartilham os mesmos genes. E se essa tendência de cooperação colonial continuar, alguns dos clados cromatófitos subsequentes podem evoluir para organismos coloniais de pleno estado, evoluindo uma divisão do trabalho entre os membros da colônia e diferenciação em especializada ramens. Alguns servirão como suporte estrutural, crescendo em uma espécie de haste para alcançar para cima para a luz. Alguns podem se espalhar pelo solo como raízes para coletar água e nutrientes. Alguns podem preencher a função de folhas, distribuindo os açúcares que produzem da fotossíntese para o resto da colônia. E alguns podem se especializar em estruturas reprodutivas, os únicos membros do colônia para produzir gametas e estar envolvido em polinização. Essas plantas coloniais, que vamos chamar zigofitos, será mais adaptável do que a maioria das plantas graças ao seu plano corporal flexível, e assim se tornará plantas terrestres bem-sucedidas em áreas tropicais, se espalhando rapidamente graças ao mutualismo que mantiveram com seus polinizadores e dispersores de sementes. De certa forma, organismos coloniais como estes podem ser vistos como análogos à evolução da multicelularidade. Todos os organismos multicelulares são associações de células interdependentes, cada uma das quais diferenciam em um dos muitos tipos diferentes de célula para realizar uma função específica, todos trabalhando juntos para manter o superorganismo, o indivíduo, vivo, mas apenas as células sexuais realmente estará envolvido em reproduções, e será o único a passar seus genes, e os genes que compartilham com as outras células do superorganismo, a um novo indivíduo. Então, de certa forma, todos os organismos multicelulares, mesmo solitários, são exemplos de socialidade em ação. As possibilidades de comportamentos cooperativos são quase ilimitadas em sua variação e complexidade, mas os clades que olhamos aqui vai exemplificar algumas das maneiras mais comuns para a socialidade para manifestar, evoluindo dentro do tempo entre os primeiros períodos glaciais até cerca de 30 milhões de anos após o fim da era glacial. Mas logo após este ponto, as adaptações de todos os vestidos do continente será posto à prova diante de um novo desafio. No próximo episódio, vamos explorar a agitação ecológica que ocorre quando os dois continentes se fundem de volta em um. Graças novamente a todos os artistas em discórdia que contribuíram com arte para este episódio, e que salvar-me uma enorme quantidade de tempo e esforço ao fazer esses vídeos, ao mesmo tempo fazendo eles parecem muito melhor no processo. Links para o servidor principal, e as biosferas alienígenas servidor de fãs na descrição. E mais uma vez um agradecimento maciço a todos os clientes, cuja continuou suporte torna vídeos como este possíveis. Obrigado por assistir, e vejo você no próximo vídeo.